Quer saber um pouco mais da gastronomia aqui da Espanha, as comidas típicas e também as típicas de fim de ano? Continue assistindo esse vídeo. Oi, eu sou a Stephanie. E eu sou o Luiz, e nesse vídeo nós vamos falar para vocês algumas das comidas típicas aqui da Espanha. E também as comidas típicas de fim de ano. Bom, a Espanha é um país muito grande, com diferentes regiões e províncias, né? E cada uma dessas províncias tem seu tipo de comida. Então nós vamos falar um pouco geral desse tipo de comida para vocês. E vamos começar com o jamón, que é um prato muito típico, é um produto muito popular aqui na Espanha, que para nós brasileiros é conhecido mais como presunto de Parma. E aqui é vendido de várias formas. Ele fatiado no mercado, você pode pedir ele na hora para ser fatiado, ou você já encontra ele embalado nas prateleiras. E esse produto, por exemplo, fatiado, ele varia, tem de 1 euro, tem de 3 euros. Claro que esses não vão ser das melhores qualidades. Sim. E você encontra alguns mais caros, de 5, 14, 15, 20 euros, esses fatiados. Mas também você consegue encontrar a pata do jamón, né? A peça inteira do porco para você comprar. E aí você coloca ele num suporte, né? E é onde você consegue cortar em casa em várias fatias, né? E você vai, quando você quer comer, você corta em fatias. Essa peça, ela varia, tem de 20, 30, 40 euros. E também tem peça de 300, 400, 1.000 euros. Você encontra essa peça em vários tipos de preço e, obviamente, vários tipos de qualidade. Né? E aqui, junto com a peça de jamón, é muito comum o bocadilho, que basicamente é um pão, como se fosse o nosso pão de sal, né? o nosso pão francês, com por dentro azeite, né? Eles molham no azeite e junto com eles o jamón, fatiado, né? O jamón fatiado, que é o presunto de Parma fatiado. Isso. E isso você encontra muito aqui nos cafés da manhã, quando você vai tomar o famoso desayuno. E em todas as cafeterias aqui sempre vai ter um bocadilho de jamón. Sim, bem gostoso. Outro prato também muito conhecido aqui são as patatas bravas, né? Que são as batatas como se fosse no modelo rústico, né? Ela meio que cozida e depois frita. E tem um molho, que é o que diferencia essas batatas das outras, né? Que é uma salsa brava, que é chamada. Ela é picante, é como se fosse um ketchup com uma maionese ou alguma coisa, a gente não sabe ao certo. E ele é um pouco rosado assim, e ele é bem gostoso, bem picante. E essa picância que faz todo o diferencial. E fora que a batata, ela tem toda essa coisa de a casquinha de frita por fora e ela é super macia, como se fosse cozida por dentro. Sim. Eu ainda não descobri qual é o segredo de fazer essa batatas bravas, já tentei fazer e ainda não fiz uma 100%. Porque, gente, é uma delícia, é o prato que a gente mais consome aqui na Espanha. E esse prato também você vai encontrar em vários lugares, vários restaurantes espanhóis, você consegue encontrar isso como um petisco, até como tapas eles dão às vezes nos bares aqui. Isso. E o próximo prato que nós vamos falar é o cozido madrilenho. É muito famoso aqui em Madrid. Esse prato realmente não sei se possui em outras províncias e outras regiões aqui da Espanha, mas é muito famoso aqui na Espanha. Principalmente porque na Espanha em si, é muito comum você ver eles comendo bastante lentilha, grão de bico. Esses grãos são muito comuns aqui. São muito consumidos. São muito consumidos. E o cozido madrilenho, ele tem um cozido, que é uma carne, com batatas, e também leva o cozido, que no caso é o grão de bico, né? O grão de bico é o prato, é o principal do prato. É como se fosse um ensopado, como se fosse a nossa feijoada, vamos dizer Só assim. que em vez do feijão, o grão de bico, e em vez das carnes de porco, outros tipos de carne. Outros tipos de carne, porque eu já vi que tem vários tipos de carne. Tem gente que faz com carne de vaca, com carne de porco. Então eu acho que isso varia bastante. É um prato que a gente ainda não comeu. A gente tá pensando em até gravar um vídeo pra vocês experimentando alguns pratos típicos e mostrando pra vocês ao vivo, né? Tipo, né? Como que funciona. E falar, dar o nosso parecer dos pratos pra ver se a gente gosta ou não. Sim. Né? E basicamente esse é um prato aqui de Madrid e que a gente vê bastante nos restaurantes. Outro prato muito conhecido aqui pela Espanha e pelo mundo todo é a paella, como vocês quiserem falar, que é uma travessa com arroz e pode ser com frutos do mar ou pode ser com frango, depende da região de onde você estiver, que isso vai variar a questão dos ingredientes. A que eles consideram a melhor e mais conhecida é a paella valenciana, que é de Valência. Porque ela é originada da Valência. Esse prato foi criado na região de Valência, aqui, né? É uma província daqui da Espanha. E eu acho que, se eu não me engano, a mais comum lá é comida com frango, ou se é com coelho, alguma coisa assim. Sim, ele tem algum frango. tipo de carne diferente, mas pra nós a mais gostosa é a de frutos do mar. Sim. Mas tem essa variedade, né? Você pode escolher entre a de carne branca ou a de peixes, né?
E a de peixe, ela tem uma variedade, né? Tem camarões, tem polvo, lula, Lagostim, mexilhão. Tem vários tipos de frutos do mar, Tem ervilha. ervilha também. E outros tipos de coisas que podem ser acrescentadas de acordo com o gosto da pessoa ou da região que ela tiver. Outro prato bastante conhecido também são as tortilhas de batatas, que é basicamente ovos com batatas e cebola. Que é um prato magnífico. A gente gosta bastante, consome bastante. Sim. E tem diferentes tipos de jeito de fazer. Tem gente que gosta do ovo dentro mais mole, que é o caso que a gente gosta, que a gente fala que é a poco hecha, né? Sim, quando você vai no restaurante, então, e pede uma tortilha poco hecha, você vai pedir ela meio que desmanchando. Quando ela vem num formato de torta, como se fosse uma torta, né? Uhum. E quando você partir você vai ver o ovo e as batatas meio que saindo um pouco pra fora, porque ela tem essa textura mais mole. Ou você pode pedir ela hecha, que ela vai estar bem durinha, bem firminha. E pra nós, nossa experiência claro, experimentem as duas pra ver o que vocês preferem, mas o sabor dela, poco hecha, é totalmente diferente. Sim. E traz uma experiência surreal nessa gastronomia aí. A gente acha bem gostoso pegar um pão e molhar nessa tortilha, ou ainda fazer até um próprio bocadilho com essa tortilha. Sim, e aqui na Espanha é muito comum todas as refeições, gente. Seja café da manhã, almoço ou jantar, com ramon, com paella, com cozido madrilenho, com o que seja, ter os pães. Sempre tem o pão junto, como um acompanhamento. Como pra nós no Brasil, por exemplo, a gente sempre tem um arroz como um acompanhamento principal, aqui pra eles é o pão. Então toda refeição vai ter o pão pra você poder estar ali juntando e mesclando a comida. Sim. E outro prato conhecido aqui também, que é muito consumido no café da manhã, no desayuno, é o pão com um extrato de tomate, né? Que eles comem esse pão com tomate e azeite, que é bem comum aqui nas cafeterias. E junto com o gazpacho também, né? Que é uma sopa de tomate que eles tomam gelada, como se fosse um suco, assim. Esse aí eu nunca experimentei. Você já experimentou? Não, eu nem tenho vontade. Não tenho vontade, mas eu acho que a gente vai experimentar pra mostrar aqui pra vocês, mas é uma coisa bem diferente, né? Um suco de tomate pela manhã ainda gelado, não é nem quentinho, pra pelo menos ser, sei lá, né, como se fosse um cafezinho quente, mas nossa, dizem que é bom, mas a gente nunca teve coragem de experimentar, por ser uma coisa muito diferente do que a gente tá acostumado. Exato, e então... Bom, essas foram as comidas típicas aqui da Espanha, que a gente contou pra vocês, e agora nós vamos falar das comidas típicas, porém na época de Natal e final de ano. Aqui na Espanha é tudo muito diferente. Não que a gente não consuma os produtos que eles comem de fim de ano. O problema é que a gente não come isso no fim de ano. Não na mesma época, né? Sim. No Brasil a gente tá acostumado com salpicão, uma maionese, pernil, lombo, um frango, uma farofinha com arroz, uva passa. Mas aqui na Espanha é diferente. Aqui na Espanha, basicamente, eles comem o famoso pescado, né? Que é a junção de vários frutos do mar. Tem um ensopado de pescado, tem só o camarão ou o lagostim à la plancha, que é ele feito na chapa. E a maioria das comidas, ou então, por exemplo, a casquinha de siri com um caldo de siri, de caranguejo, é o que eles normalmente comem por aqui. Aqui é muito comum mesmo eles estarem consumindo frutos do mar nessa época do ano. Claro que tem frango, tem pernil, tem lombo, também tem isso na ceia, em algumas regiões, em algumas casas, mas o principal é o fruto do mar. E a gente pode perceber isso, que quando começa a chegar, por exemplo, dezembro, o mercado ele pega uma parte do mercado e coloca só de frutos do mar, com promoções, com novidades. Nessa época, o preço dos frutos do mar vão lá em cima. Porque, como é uma coisa que eles estão procurando muito, eles acabam subindo o preço. E é muito legal que eles fazem uma ala específica para esse tipo de alimento, porque sabe que vai ser muito procurado pelos espanhóis. Sim, porque, igual, eu tenho muitos grupos de brasileiros aqui, vejo as pessoas procurando peru para comprar e não encontram com facilidade que a gente encontraria no Brasil, por exemplo. Agora, se você vai procurar, por exemplo, lula, lagostim, camarão... polvo, você vai encontrar isso com muita facilidade nessa época. Não que não encontre nas outras épocas, porque isso o fruto do mar é um produto muito consumido por eles em toda a época do ano. Mas no fim do ano é o prato principal de fim de ano deles. E outro prato muito consumido no final do ano é o roscón de Reyes, que
É como se fosse um pão doce recheado com nata Ou com chocolate. ou com chocolate e que tem coberto frutas cristalizadas. Sim, ou até as castanhas caramelizadas também, né? E Sim, é um sim. produto muito consumido aqui, porque aqui é um país muito cristão, é um país muito religioso, e normalmente esse roscón de Reyes, ele é consumido muito pelos países cristãos, né? Tem muito a ver com esse negócio dos reis e levar o presente. Os reis magos, sim. Os reis magos e levar o presente pelo nascimento de Jesus. Então, tem toda uma história por trás desse roscón, né? E eles basicamente também comem isso, mas não especificamente no dia do nascimento, mas durante o mês todo eles comem, compram. É uma coisa que a gente vê que é bem consumida aqui em todos os mercados, Sim. mini mercadinhos, a gente vê isso sendo vendido, né? Até porque o Natal aqui é celebrado dia 25, mas o dia de Reis é 6 de janeiro. E para eles é a data mais importante, o 6 de janeiro, que é o dia de Reis. E também outra coisa muito consumida aqui é o famoso torrón. Turrón, sim. Turrón. Não sei nem pronunciar direito isso. Que é basicamente um doce. Tem dele um pouco mais duro, tem dele um pouco mais mole. É mas feito ele com amêndoas, amendoim. Sim, basicamente feito com castanhas, amendoim. Acho que em português seria torrone, né? Turrone. Não sei. Algo assim. Mas também tem esse torrón de vários outros sabores. Tem que não tem as castanhas, tem alguns que são feitos com frutas, por exemplo, com limão, alguns que são feitos como se fosse um pão de pudim, tem outros que são feitos com mazapã, que mazapã é uma massa muito típica de festa de fim de ano aqui. Sim. É uma massa muito típica para os doces, eles comem muitos doces com essa massa de mazapã, que eu não gosto, eu acho uma massa muito estranha, o gosto dela na boca muito farinhento. Então são muitas variações que tem, né? São muitas possibilidades que tem desse torrón aí, de ter de vários sabores. A gente sempre compra, a gente gosta, mas a gente sempre gosta do tradicional, que é o de amendoim ou o de amêndoas. De amêndoa ou aquele que tem um pão, parece um pão de pudim de pão, alguma coisa. Essas são algumas das comidas típicas, mas tem uma tradição no fim do ano, que é, depois da contagem regressiva, da virada do dia 31 pro dia 1º, eles dão 12 badaladas e a cada badalada você tem que comer uma uva. Então, no total, comemos 12 uvas. É uma tradição um pouco diferente, a gente ainda não conseguiu fazer porque as badaladas são muito rápidas e as uvas aqui são bem grandes. Mas é uma tradição muito forte aqui na Espanha, né? E a gente vê, por exemplo, se você vai passar a virada do ano, no centro de Madrid, por exemplo, você vê várias tendas ou várias pessoas vendendo na rua um saquinho com 12 uvas, literalmente separadinho, 12 uvas, pra você fazer essa famosa tradição daqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido interessante e ajudado vocês na sua busca por conhecimento de Espanha. E é isso, né, gente? Até o próximo vídeo. Tchau! Valeu!